As testemunhas afirmam que tudo começou de forma comum, rotineira, sem qualquer sinal de que algo fora do normal estava prestes a se manifestar. Ruas silenciosas, casas com luzes apagadas, o vento atravessando becos vazios e a sensação de que a madrugada seguia seu curso natural. Até que os primeiros vultos surgiram. Não eram sombras comuns projetadas por postes ou faróis distantes. Eram formas que se moviam contra a lógica da luz, atravessando paredes, deslizando por corredores e desaparecendo quando alguém tentava focar o olhar. Alguns relataram sentir um frio súbito, outros ouviram o próprio nome sussurrado no escuro. O mais perturbador é que essas aparições não vinham sozinhas. Sempre que um vulto era visto, algo mais acontecia, algo que deixava claro que aquilo não queria apenas ser observado. As sombras começaram a se repetir em diferentes locais, sempre seguindo o mesmo padrão. Testemunhas descrevem figuras altas, sem traços definidos, paradas em cantos onde a luz não alcançava. Elas não atacavam, não se aproximavam, apenas observavam em silêncio absoluto. Em vários relatos, o ambiente parecia mudar quando a sombra surgia. Sons normais da noite simplesmente desapareciam, como se o mundo tivesse sido colocado em pausa. Alguns afirmam que o ar ficava pesado, dificultando a respiração, enquanto outros sentiam uma pressão intensa na cabeça. O detalhe mais inquietante é que essas sombras reagiam ao medo. Quanto mais a pessoa tentava ignorar ou fugir, mais próxima a presença parecia ficar, como se estivesse se alimentando daquela sensação. Em determinados casos, os vultos vinham acompanhados de sons inexplicáveis. Batidas vindas de dentro das paredes, passos no teto, arranhões em portas trancadas por dentro. Uma testemunha relatou ouvir móveis sendo arrastados em um cômodo vazio, enquanto outra descreveu um choro baixo vindo do quintal, mesmo sem ninguém ali. Esses sons não seguiam um padrão lógico. Eles surgiam de repente e cessavam no momento em que alguém tentava gravar ou chamar ajuda. Alguns afirmam que, ao fechar os olhos, os sons ficavam ainda mais próximos, como se a escuridão fosse o verdadeiro caminho dessas entidades. Quando o silêncio voltava, a sensação de estar sendo observado permanecia por horas. O mais assustador é que muitas dessas pessoas não se conheciam e viviam em cidades diferentes. Ainda assim, os relatos coincidiam em detalhes específicos. As sombras nunca tinham rosto, nunca refletiam em espelhos, e sempre desapareciam quando uma luz forte era acesa, mas deixavam para trás marcas estranhas, como arranhões em paredes, portas abertas ou objetos fora do lugar. Em alguns casos, relógios pararam exatamente no momento da aparição, voltando a funcionar horas depois sem explicação. Para as testemunhas, não restou dúvida de que aquilo não era imaginação, nem cansaço, nem medo exagerado. Algo esteve ali, compartilhando o mesmo espaço, observando cada movimento. Alguns decidiram investigar, acreditando que entender o fenômeno poderia trazer alívio. O resultado foi ainda mais perturbador. Quanto mais tentavam buscar respostas, mais frequentes as aparições se tornavam. As sombras pareciam reagir à curiosidade, surgindo agora em locais fechados, dentro de casas, atrás de portas de banheiro ou no reflexo rápido de uma janela. Os sons também evoluíram, deixando de ser ruídos distantes e passando a imitar vozes conhecidas. Chamados idênticos aos de familiares, amigos ou pessoas já falecidas. Sempre no tom certo, sempre no momento em que a vítima estava sozinha. Nunca houve um contato direto, mas a sensação era de que isso fazia parte de um processo maior. Até hoje, ninguém conseguiu explicar a origem desses vultos e sombras. O que se sabe é que, após os primeiros relatos virem à tona, novos casos começaram a surgir. Pessoas que nunca haviam passado por nada parecido começaram a perceber movimentos no escuro, sons atrás de si e aquela sensação constante de presença. As testemunhas afirmam que, depois de ver uma sombra dessas, nada mais volta a ser como antes. A escuridão deixa de ser apenas ausência de luz e passa a ser um espaço onde algo pode estar esperando. Algo que observa em silêncio, que se esconde nos cantos e que, segundo quem viveu isso, nunca vai embora de verdade. Um detalhe que, à primeira vista, parece insignificante,
mas que todas as testemunhas juram nunca ter esquecido. Antes mesmo de ver qualquer coisa, elas sentiram a certeza de que não estavam sozinhas. Não era medo imediato, nem pânico, mas uma percepção estranha, quase instintiva, de que algo ocupava o mesmo espaço, observando em silêncio. Em casas aparentemente seguras, quartos trancados por dentro e ambientes familiares, essa sensação surgia sem aviso. Algumas pessoas relataram que o ambiente parecia diminuir, como se o ar ficasse mais denso e pesado. Outras afirmaram que a luz parecia fraca demais, mesmo com lâmpadas novas. Foi nesse cenário que os vultos começaram a se manifestar, primeiro como movimentos rápidos no canto do olho, depois como formas definidas que não deveriam estar ali. As sombras dessa vez não se limitavam a ficar paradas. Elas se deslocavam lentamente, como se estivessem testando o ambiente. Testemunhas descrevem figuras alongadas passando por corredores, cruzando portas entreabertas e se posicionando atrás de móveis grandes. O mais inquietante é que, quando alguém tentava encarar diretamente, a sombra parecia se ajustar ao ângulo de visão, evitando ser vista por completo. Não havia reflexo, não havia som de passos, apenas o deslocamento silencioso. Em alguns relatos, a sombra parecia imitar a postura humana, ficando ereta, inclinando a cabeça ou se agachando, como se estivesse aprendendo a se mover naquele espaço. Pouco tempo depois, os sons começaram. Diferente da primeira história, aqui eles eram mais sutis e calculados. Estalos leves, como madeira se ajustando, respirações quase imperceptíveis e um ruído semelhante a tecido sendo arrastado pelo chão. Algumas testemunhas relataram ouvir algo se movendo atrás delas, mas ao virar rapidamente, não encontravam nada. O mais perturbador é que os sons sempre vinham de lugares onde não deveria haver espaço suficiente para alguém estar. Cantos estreitos, atrás de armários encostados na parede ou dentro de quartos vazios. Quando o silêncio retornava, ele vinha acompanhado de uma sensação de alerta constante, como se algo estivesse esperando uma reação. Em vários casos, a sombra passou a interagir com o ambiente. Objetos mudavam de lugar durante a madrugada, portas apareciam abertas pela manhã e luzes eram encontradas desligadas, mesmo tendo sido deixadas acesas. Uma testemunha relatou acordar no meio da noite e ver a sombra parada ao lado da cama, projetada contra a parede, mesmo sem nenhuma fonte de luz que justificasse aquilo. Outra afirmou ter visto a silhueta refletida rapidamente na televisão desligada. Nenhuma delas conseguiu se mover ou gritar naquele momento. O corpo simplesmente não respondia, como se o medo tivesse assumido o controle total. Com o passar dos dias, a presença se tornou mais ousada. As sombras passaram a surgir em horários diferentes, inclusive durante o dia, sempre em locais com pouca iluminação. Algumas testemunhas relataram que, ao entrar em um cômodo escuro, sentiam um arrepio imediato, seguido da sensação de que algo havia acabado de sair dali. Em certos relatos, marcas surgiram nas paredes, semelhantes a dedos arrastados, mas grandes demais para serem humanas. O detalhe mais assustador é que essas marcas apareciam próximas aos locais onde a sombra costumava ser vista, como se aquilo estivesse deixando sinais de que esteve ali. O que torna essa história ainda mais perturbadora é o desfecho comum entre as testemunhas. Mesmo depois que as aparições cessaram, nenhuma delas voltou a se sentir completamente segura no escuro. Todas afirmam que, até hoje, evitam ambientes com pouca luz e sentem a mesma sensação de presença quando ficam sozinhas por muito tempo. Para elas, as sombras não desapareceram. Apenas aprenderam a se esconder melhor. Segundo os relatos, depois que algo assim se manifesta, não é mais questão de ver ou ouvir novamente, mas de conviver com a certeza de que aquilo sabe exatamente onde você está. Um relato que se repete de forma assustadoramente precisa entre pessoas diferentes. Todas afirmam que, antes da sombra aparecer, houve uma mudança clara no ambiente, como se o lugar tivesse perdido algo essencial. O silêncio não era comum, ele parecia artificial, forçado, pesado demais. Testemunhas contam que sons normais, como carros ao longe, insetos ou o próprio vento, simplesmente desapareceram de uma vez. Em seguida, veio a sensação de estar sendo observado de um ponto específico do cômodo, quase sempre de um canto escuro. Não importava o tamanho do local, a sombra sempre escolhia o mesmo tipo de posição, onde a luz falhava e o olhar humano tinha dificuldade de alcançar.
Foi nesse momento que muitas perceberam que aquilo não era apenas uma presença passiva. Diferente das histórias anteriores, os vultos dessa vez pareciam reagir diretamente aos movimentos das testemunhas. Quando alguém se levantava, a sombra mudava de lugar. Quando a pessoa parava, ela também parava. Alguns relataram um atraso mínimo, quase imperceptível, como se a sombra estivesse copiando o comportamento humano com um pequeno erro de tempo. Isso causava uma sensação extrema de desconforto, pois dava a impressão de que algo estava aprendendo. Em certos relatos, a sombra parecia crescer à medida que o medo aumentava, ocupando mais espaço na parede ou no chão, mesmo sem qualquer alteração na iluminação do ambiente. Os sons associados a essas aparições eram ainda mais perturbadores. Testemunhas afirmam ouvir algo semelhante a uma respiração profunda, lenta demais para ser humana. Em outros casos, o som lembrava um murmúrio baixo, como várias vozes sobrepostas, impossível de entender, mas claramente direcionadas a quem estava ali. O detalhe mais assustador é que esses sons pareciam vir de dentro da própria cabeça da vítima, e não do ambiente. Algumas pessoas relataram que, ao tapar os ouvidos, o som continuava, ficando até mais claro. Quando fechavam os olhos, sentiam a presença se aproximar, como se a sombra estivesse reagindo à falta de visão. Em determinados casos, houve contato indireto. Portas batiam sozinhas, cadeiras se moviam alguns centímetros e objetos caíam sem explicação. Uma testemunha relatou sentir algo tocar levemente seu braço, como dedos frios e longos, mesmo sem ver nada naquele instante. Outra afirmou ter sentido um peso ao se sentar na cama, como se alguém tivesse se acomodado ao lado. Em todos esses relatos, o vulto surgia logo depois, projetado na parede ou no chão, imóvel, como se estivesse observando a reação humana diante daquele toque inexplicável. O mais perturbador nessa terceira história é o efeito prolongado que essas experiências causaram. Nenhuma testemunha afirmou ter visto a sombra apenas uma vez. Após o primeiro contato, ela sempre retornava, mesmo que de forma sutil. Movimentos rápidos no canto do olho, sensações repentinas de frio ou a impressão constante de que algo estava atrás. Alguns relataram que começaram a sonhar com a mesma sombra, sempre parada, sempre observando, como se tivesse ultrapassado o limite entre o mundo físico e a mente. Para essas pessoas, ficou claro que as sombras não apenas aparecem. Elas escolhem, acompanham e, segundo os relatos, nunca realmente se afastam. Um tipo de relato ainda mais inquietante, porque envolve pessoas que afirmam ter visto a sombra fora de casa, em locais públicos, onde teoricamente nada assim deveria acontecer. Ruas iluminadas, pontos de ônibus, estacionamentos e até corredores de hospitais foram citados. As testemunhas dizem que, no início, pensaram se tratar de alguém parado à distância, apenas uma silhueta comum. No entanto, algo não se encaixava. A sombra permanecia imóvel por tempo demais, mesmo quando o fluxo de pessoas mudava ao redor. Em alguns casos, ela parecia colada ao chão, sem volume real, como se fosse uma projeção sem origem. O desconforto surgia quando a pessoa percebia que aquela forma não reagia ao ambiente, apenas à presença dela. Com o passar dos segundos, a sensação de estar sendo observado se tornava insuportável. Algumas testemunhas relataram que, ao dar alguns passos para longe, a sombra parecia se alongar, ocupando mais espaço, mesmo sem se mover fisicamente. Outras afirmaram que ela surgia novamente à frente, em outro ponto do caminho, como se tivesse atravessado o espaço sem ser vista. Não havia som de passos, nem mudança de luz que explicasse aquilo. Em um dos relatos mais perturbadores, a pessoa afirmou que, ao olhar para trás, viu a sombra exatamente no mesmo formato que a sua, repetindo sua postura com um atraso mínimo, como um reflexo que não respeita espelhos. Os sons associados a essa história eram quase inexistentes, o que tornava tudo ainda mais tenso. O silêncio parecia anormal, como se o ambiente estivesse sendo abafado. Algumas testemunhas relataram um zumbido baixo nos ouvidos, semelhante a uma pressão interna, que aumentava quanto mais tempo permaneciam próximas da sombra. Em certos casos, esse som evoluía para algo parecido com um sussurro distante, impossível de entender, mas claramente direcionado à pessoa. Não era uma voz comum, não tinha entonação definida, apenas uma sensação auditiva que causava confusão e medo. Quando a pessoa se afastava, o som cessava abruptamente, como se nunca tivesse existido.
O ponto mais assustador dessa história acontece quando as testemunhas tentam interagir indiretamente. Algumas decidiram acenar, outras chamaram alguém próximo para confirmar o que estavam vendo. Em todos os casos, no momento em que outra pessoa se aproximava, a sombra simplesmente desaparecia. Não se dissolvia, não se afastava, apenas deixava de estar ali. Porém, o efeito não ia embora junto. O local parecia diferente, mais frio, mais vazio. Algumas testemunhas afirmaram que, após o desaparecimento, sentiram uma tristeza repentina, sem motivo, como se algo tivesse sido retirado daquele espaço ou delas mesmas. O mais inquietante é o que veio depois. Dias ou semanas após o ocorrido, várias dessas pessoas começaram a perceber sombras semelhantes dentro de casa, sempre em locais onde antes nunca haviam visto nada estranho. Corredores, portas entreabertas, reflexos em vidros. Para elas, ficou claro que aquilo não foi um encontro isolado. A sombra parecia ter seguido, como se o primeiro contato em público tivesse sido apenas uma forma de observação. Segundo os relatos, depois desse tipo de experiência, a sensação de anonimato desaparece. As testemunhas afirmam que, desde então, sentem que algo sabe exatamente quem elas são, onde estão e quando estão sozinhas o suficiente para serem observadas novamente. Com testemunhas que acreditavam estar completamente sozinhas quando tudo aconteceu. Eram madrugadas silenciosas, ambientes trancados e nenhuma possibilidade lógica de alguém estar ali. O primeiro sinal não foi visual, mas físico. Um arrepio intenso percorrendo o corpo, seguido da sensação clara de que o ar havia ficado mais frio em apenas um ponto do cômodo. Algumas pessoas relataram dificuldade para respirar, como se algo invisível estivesse ocupando espaço demais. Foi somente depois desse desconforto inicial que as sombras começaram a se formar, não projetadas por luz alguma, mas surgindo diretamente nas paredes e no chão, como manchas vivas que ganhavam contorno aos poucos. Diferente das histórias anteriores, aqui as sombras pareciam se aproximar lentamente. Elas não ficavam paradas nos cantos, mas avançavam em pequenos movimentos quase imperceptíveis. Testemunhas afirmam que, ao piscar os olhos, a sombra estava alguns centímetros mais perto. Ao tentar se mover, o corpo respondia com atraso, como se estivesse pesado demais. Em certos relatos, a sombra assumia proporções maiores do que o espaço permitia, se esticando pelas paredes e teto ao mesmo tempo. O detalhe mais assustador é que, quanto mais a pessoa tentava se afastar, mais rápido a sombra parecia crescer, como se reagisse diretamente ao pânico. Os sons associados a essas aparições eram baixos, porém constantes. Um ruído semelhante a algo deslizando sobre o chão, acompanhado de uma vibração leve, quase sentida mais do que ouvida. Algumas testemunhas relataram um som parecido com um sussurro muito próximo do ouvido, mas sem palavras claras. Outras afirmaram ouvir o próprio nome sendo chamado em um tom neutro, sem emoção, como se aquilo estivesse apenas testando uma resposta. Em todos os casos, o som cessava quando a sombra parava de se mover, criando um silêncio sufocante que deixava claro que a presença ainda estava ali. Em alguns relatos, houve uma tentativa de contato mais direta. Pessoas afirmam que a sombra tocou objetos, apagando luzes, fechando portas ou fazendo móveis tremerem levemente. Uma testemunha relatou sentir algo roçar sua perna, como uma fumaça fria, seguida de uma sensação de formigamento que durou vários minutos. Outra afirmou ter visto a sombra se separar do chão por alguns segundos, assumindo uma forma mais elevada, quase humana, antes de se desfazer novamente. Nenhuma delas conseguiu gritar ou pedir ajuda naquele momento. O medo parecia bloquear qualquer reação racional. O que torna essa quinta história especialmente perturbadora é o que aconteceu depois. Mesmo após a sombra desaparecer, as testemunhas continuaram sentindo sua presença por dias. Sensações de frio sem motivo, objetos fora do lugar e a impressão constante de que algo estava atrás delas. Algumas afirmaram que, ao apagar a luz para dormir, a sombra parecia retornar, mesmo que apenas como uma mancha indefinida no escuro. Para essas pessoas, ficou claro que a experiência não teve um fim real. Segundo os relatos, certas sombras não vêm apenas para assustar. Elas se aproximam, tocam e deixam marcas invisíveis, fazendo com que o medo continue existindo muito depois de não haver mais nada visível no ambiente.
Um padrão que só foi percebido depois que todos os relatos anteriores foram comparados. As testemunhas afirmam que, após semanas ou meses convivendo com pequenos sinais, a sombra deixou de se manifestar de forma sutil. Não havia mais apenas vultos rápidos ou sensações estranhas. O ambiente mudava por completo. Luzes pareciam fracas demais, sombras comuns ficavam distorcidas e o silêncio se tornava absoluto, pesado, como se o mundo ao redor tivesse sido desligado. Algumas pessoas relataram que, nesse momento, tiveram a certeza de que aquilo não estava mais observando à distância. A presença agora parecia fixa, estabelecida, como se tivesse decidido permanecer. Diferente das outras histórias, aqui a sombra não surgia apenas em um ponto. Ela ocupava o ambiente inteiro. Testemunhas descrevem áreas escuras que não reagiam à luz, como se a iluminação simplesmente não tivesse efeito. Em certos casos, a sombra parecia se desprender das paredes e do chão, formando volumes indefinidos que se moviam lentamente pelo espaço. O mais perturbador é que essas formas pareciam reagir aos pensamentos das pessoas. Quando o medo surgia, a escuridão se tornava mais densa. Quando alguém tentava manter a calma, a sombra parecia se espalhar, como se estivesse testando limites emocionais. Os sons nessa história eram claros, porém impossíveis de localizar. Passos que não vinham de lugar algum, respirações muito próximas e um ruído constante, semelhante a algo pulsando. Algumas testemunhas relataram ouvir frases completas, ditas em um tom baixo e sem emoção, sempre repetindo as mesmas palavras. Outras afirmaram que os sons imitavam vozes conhecidas, mas de forma errada, com pausas estranhas e entonações artificiais. O detalhe mais assustador é que, em todos os relatos, o som cessava no exato momento em que a sombra se tornava mais visível, como se aquilo não precisasse mais se esconder. Em determinados casos, houve uma sensação clara de perda de tempo. Pessoas afirmam que entraram em um cômodo escuro e, quando saíram, horas haviam se passado sem qualquer lembrança do que aconteceu ali dentro. Outras relataram lapsos de memória, sonhos extremamente vívidos e a sensação de que algo havia sido retirado delas. Nenhuma marca física foi encontrada, mas todas afirmam que algo mudou internamente. O medo deixou de ser momentâneo e passou a ser constante, como uma presença silenciosa acompanhando cada passo, mesmo durante o dia. O mais perturbador dessa sexta história é o desfecho compartilhado por quase todas as testemunhas. Elas afirmam que, depois desse último encontro, as sombras não precisaram mais se manifestar de forma visível. A sensação de presença se tornou permanente. Ambientes escuros passaram a causar pânico imediato, espelhos deixaram de transmitir segurança e o silêncio passou a ser interpretado como um aviso. Para essas pessoas, ficou claro que nem todas as sombras aparecem para assustar e ir embora. Algumas observam, se aproximam, interagem e, no fim, permanecem. Invisíveis, silenciosas e sempre à espera do próximo momento em que alguém ficará sozinho o suficiente para ser notado novamente. De forma ainda mais inquietante, porque as testemunhas afirmam que, dessa vez, a sombra não apareceu no escuro. Ela surgiu em ambientes totalmente iluminados, durante atividades comuns do dia a dia. Cozinhas com luz acesa, salas com janelas abertas, corredores claros. No início, ninguém percebeu nada de errado. Apenas uma sensação estranha, como se algo estivesse fora de lugar, mesmo sem conseguir apontar o que. Algumas pessoas relataram um leve desconforto visual, como se a vista estivesse desfocando por alguns segundos. Foi nesse momento que perceberam que certas sombras não correspondiam a nenhum objeto real. Elas estavam ali, presas ao chão ou às paredes, sem origem lógica. Diferente das anteriores, essas sombras não se moviam livremente. Elas permaneciam fixas, mas mudavam de forma lentamente, como se estivessem se reorganizando. Testemunhas descrevem sombras que pareciam encolher, esticar ou se dividir em partes menores. O mais perturbador é que, mesmo com a luz constante, elas não desapareciam. Algumas pessoas tentaram bloquear a sombra com o próprio corpo e perceberam que ela continuava visível, atravessando a silhueta humana como se não houvesse nada ali. Isso causava uma sensação profunda de irrealidade, como se as regras básicas do espaço estivessem sendo quebradas diante dos olhos. Os sons associados a essa história eram quase inexistentes, mas o silêncio era diferente.
Testemunhas afirmam que conseguiam ouvir o próprio coração com clareza exagerada, como se o ambiente estivesse amplificando sensações internas. Em certos relatos, surgia um leve zumbido, semelhante ao que se ouve antes de perder a consciência, mas sem tontura ou desmaio. O detalhe mais assustador é que esse som aumentava quando a pessoa tentava ignorar a sombra. Quanto mais ela fingia que nada estava acontecendo, mais intensa ficava a sensação de pressão, como se algo estivesse exigindo atenção. Em alguns casos, a sombra começou a imitar movimentos que a pessoa ainda não havia feito. Testemunhas relataram ver a sombra se inclinar, levantar um braço inexistente ou mudar de posição segundos antes de a própria pessoa se mover. Isso criou uma sensação extrema de perda de controle, como se aquela presença estivesse antecipando ações. Uma testemunha afirmou que, ao pensar em sair do cômodo, a sombra se deslocou primeiro para a porta, bloqueando parcialmente o caminho. Nenhuma interação direta ocorreu, mas o recado parecia claro. Aquilo sabia o que estava prestes a acontecer. O mais perturbador da sétima história é o efeito psicológico prolongado. Após o desaparecimento da sombra, as testemunhas passaram a desconfiar de qualquer sombra comum. Objetos simples passaram a causar ansiedade, principalmente em ambientes claros demais. Algumas afirmam que evitam luzes fortes até hoje, porque aprenderam que nem toda ameaça se esconde no escuro. Para elas, essa experiência deixou uma certeza inquietante. Algumas sombras não precisam da noite para existir. Elas apenas aguardam o momento certo para serem percebidas, quando a pessoa acredita estar mais segura e menos preparada para aceitar que algo impossível acabou de acontecer. Testemunhas que juram que tudo teve início após um período prolongado de exaustão emocional. Não era sono atrasado nem uso de substâncias, mas um cansaço profundo, acumulado, como se a mente estivesse sempre em alerta. Elas afirmam que, em determinados momentos, sentiam dificuldade para distinguir pensamentos de sensações reais. Foi nesse estado que a sombra apareceu pela primeira vez, não como uma forma definida, mas como uma ausência estranha no ambiente. Um espaço onde a luz parecia desaparecer sem motivo. Um vazio escuro que não se comportava como sombra comum, pois não mudava quando a pessoa se movia ou quando a iluminação era alterada. Com o passar do tempo, essa ausência começou a ganhar contornos mais claros. Testemunhas relatam que o vazio escuro parecia se aprofundar, como se tivesse camadas, criando a sensação de profundidade onde deveria existir apenas uma parede ou um canto do cômodo. Em alguns relatos, a sombra parecia se abrir lentamente, como uma fenda, enquanto em outros assumia uma forma vertical, alta demais para o espaço disponível. O mais perturbador é que, ao encarar diretamente, muitas pessoas sentiam uma forte tontura, acompanhada da sensação de que estavam sendo puxadas visualmente para dentro daquela escuridão, mesmo sem se mover fisicamente. Os sons associados a essa história eram sutis e intermitentes. Algumas testemunhas afirmam ouvir um ruído semelhante a um sussurro distante, mas que não vinha de fora. Era como se o som estivesse sendo reproduzido dentro da cabeça, misturado aos próprios pensamentos. Outras relataram estalos secos, semelhantes a algo se partindo lentamente. O detalhe mais assustador é que esses sons pareciam surgir apenas quando a pessoa desviava o olhar da sombra. Quando encarava novamente, tudo ficava em silêncio absoluto, criando a sensação de que a presença reagia à atenção recebida. Em determinados casos, houve uma sensação clara de invasão mental. Testemunhas afirmam que pensamentos que não eram seus surgiam de repente, sempre negativos, sempre acompanhados de imagens rápidas da sombra se aproximando. Algumas relataram lembrar de eventos que nunca aconteceram, como se memórias falsas estivessem sendo implantadas. O medo não vinha apenas da presença física, mas da impressão de que algo estava ultrapassando limites internos, observando não apenas o corpo, mas a mente. Em nenhum momento houve comunicação direta, mas a sensação de interação era constante e opressiva. O mais perturbador da oitava história é o que veio depois do desaparecimento da sombra. As testemunhas afirmam que, desde então, nunca mais confiaram completamente nos próprios pensamentos durante momentos de silêncio. Todas relatam que, quando ficam muito tempo sozinhas ou em ambientes calmos demais, sentem aquela mesma sensação de vazio se formando ao redor. Para elas, a sombra não era apenas algo que ocupava o espaço físico. Era algo que parecia surgir quando a mente ficava vulnerável o suficiente. Segundo os relatos,
Algumas presenças não precisam se mover, falar ou tocar. Elas apenas esperam um momento em que você fica cansado demais para perceber onde termina sua própria consciência e onde começa algo que não deveria estar ali. O relato de um homem que trabalhava como motorista de caminhão, responsável por transportar cargas durante a madrugada por rotas longas e pouco utilizadas, estradas que cortavam áreas de mata fechada e regiões industriais abandonadas. Ele conta que sempre preferiu dirigir à noite por ser mais tranquilo, com menos trânsito e menos fiscalização, e que nunca teve medo da solidão da estrada. Acreditava que conhecia bem todos os riscos daquele trabalho, até a noite em que precisou fazer um desvio inesperado por uma rodovia antiga, mal conservada e praticamente esquecida, indicada pelo GPS como rota alternativa. Logo nos primeiros quilômetros ele percebeu que algo estava errado. O rádio perdeu o sinal, o celular ficou sem serviço e o silêncio ao redor parecia artificial, pesado, como se o som estivesse sendo abafado. Ele descreve que quanto mais avançava, mais a estrada parecia interminável. As placas repetiam os mesmos nomes, os quilômetros não diminuíam, e uma sensação crescente de desconforto tomou conta do corpo, como se estivesse sendo guiado para um lugar que não deveria existir. Ele relata que, em determinado ponto, viu algo à frente iluminado apenas pelos faróis, uma figura parada bem no meio da pista, alta demais para ser uma pessoa comum, imóvel, sem qualquer reação ao caminhão se aproximando. Ele reduziu a velocidade, piscou os faróis, buzinou, mas a coisa não se mexeu, e quando chegou perto o suficiente para distinguir a forma, percebeu que o corpo era extremamente magro, com braços longos pendendo ao lado, e a cabeça levemente inclinada, como se estivesse observando o veículo com curiosidade. No último segundo ele desviou bruscamente, sentindo o caminhão balançar perigosamente, e pelo retrovisor viu a criatura girar a cabeça de forma impossível, acompanhando o movimento, sem mover o resto do corpo. O coração disparou, mas ele seguiu em frente, acreditando ter escapado, até perceber que o caminhão começou a perder força. O motor falhou e as luzes piscavam sem controle, obrigando-o a parar alguns metros adiante. Segundo o relato, ao descer da cabine para verificar o motor, ele sentiu imediatamente a mesma pressão estranha que havia sentido ao ver a figura na estrada, uma sensação de que não estava mais sozinho. Ao olhar ao redor, percebeu que a criatura agora estava mais próxima, parada à beira da pista, parcialmente envolta pela escuridão, e quanto mais ele tentava focar na forma, mais difícil ficava distinguir detalhes, como se os olhos se recusassem a registrar completamente aquilo. Ele descreve que a criatura não andava, mas se aproximava de maneira sutil, surgindo sempre alguns metros mais perto a cada vez que ele desviava o olhar, e junto com isso veio uma invasão mental intensa, pensamentos confusos, lembranças antigas misturadas com imagens que não eram dele, rotas desconhecidas, lugares que nunca visitou, como se aquela coisa estivesse vasculhando experiências, escolhendo o que levar. Ele afirma que, em um momento de desespero, entrou novamente na cabine e trancou as portas, mas percebeu algo ainda mais perturbador. Pelo vidro do passageiro, viu o reflexo da criatura dentro do caminhão, sentada no banco ao lado. Mesmo sem ter aberto a porta, a presença era sufocante, o ar parecia mais pesado, difícil de respirar, e uma dor forte surgiu na cabeça. Acompanhada de um zumbido constante, a criatura não o tocou, apenas inclinou a cabeça e emitiu um som baixo, vibrante, que parecia atravessar o corpo, e naquele instante ele teve a certeza de que aquilo não queria matá-lo, queria algo diferente. Queria marcar, observar, aprender, e quando o som cessou, tudo voltou ao normal de forma abrupta. A criatura desapareceu, o motor ligou sozinho e a estrada parecia comum novamente, como se nada tivesse acontecido. Ele encerra o relato dizendo que conseguiu chegar ao destino, mas que horas inteiras simplesmente desapareceram da sua memória. O tacógrafo do caminhão registrou paradas em locais que ele não reconhece, e desde aquela noite ele evita dirigir por rotas desconhecidas, principalmente durante a madrugada, porque, segundo ele, algumas estradas não levam a lugares físicos. Elas levam a encontros, e o verdadeiro terror não é ver uma criatura na estrada, é perceber que ela entrou no veículo, esteve ao seu lado, mexeu na sua mente e foi embora deixando apenas lacunas. A sensação constante de que algo foi retirado e a certeza perturbadora de que, se aquela estrada o encontrou uma vez, pode encontrá-lo novamente quando decidir. Testemunhas que afirmam ter percebido a sombra apenas depois de algo ainda mais inquietante: a sensação de ausência. Não era medo imediato, nem presença opressora, mas a impressão clara de que algo essencial havia desaparecido do ambiente. Pessoas relatam entrar em um cômodo conhecido e sentir que ele estava errado,
como se faltasse um detalhe impossível de explicar. O silêncio parecia excessivo, a luz parecia sem vida e o espaço transmitia uma frieza emocional difícil de ignorar. Foi nesse estado de estranhamento que a sombra se revelou, não surgindo de repente, mas se formando lentamente, como se estivesse ocupando exatamente o espaço deixado por aquilo que havia sumido. Diferente das outras histórias, essa sombra não tinha forma definida. Ela parecia instável, mudando constantemente de contorno, como fumaça densa tentando se manter coesa. Testemunhas afirmam que, ao tentar focar o olhar, sentiam uma leve dor de cabeça, acompanhada de confusão mental. Em alguns relatos, a sombra parecia se fragmentar em partes menores, espalhadas pelo ambiente, ocupando cantos, teto e chão ao mesmo tempo. O mais perturbador é que ela não parecia reagir ao medo, mas à atenção. Quanto mais a pessoa observava, mais a sombra se tornava presente, como se estivesse sendo reforçada pelo simples ato de ser percebida. Os sons ligados a essa história eram sutis e profundamente desconcertantes. Algumas testemunhas relatam ouvir um ruído semelhante a um suspiro longo, como se alguém estivesse exausto. Outras afirmam ouvir um som baixo e contínuo, parecido com vento passando por um espaço fechado. O detalhe mais inquietante é que esses sons traziam uma sensação emocional estranha, uma mistura de melancolia e desconforto, como se algo estivesse lamentando. Não havia palavras, não havia chamadas, apenas a impressão de que a sombra carregava um peso emocional que não pertencia às testemunhas, mas que ainda assim as afetava diretamente. Em determinados casos, a sombra começou a provocar reações físicas. Pessoas afirmam sentir um cansaço extremo sem motivo, vontade súbita de se sentar ou deitar e dificuldade para manter a atenção em tarefas simples. Uma testemunha relatou que, ao permanecer muito tempo no mesmo ambiente da sombra, começou a esquecer o que estava fazendo. Outra afirmou que sentiu uma tristeza profunda e repentina, acompanhada da certeza de que algo importante havia sido retirado dela, mesmo sem saber o que. Nenhuma interferência física direta ocorreu, mas o impacto emocional foi descrito como intenso e duradouro. O mais perturbador da 10ª história é o que todas as testemunhas relataram após o desaparecimento da sombra. Elas afirmam que, desde então, nunca mais se sentiram completamente inteiras. Pequenos momentos de silêncio passaram a causar desconforto, ambientes vazios despertam angústia e a sensação de falta surge sem aviso. Para elas, aquela sombra não veio apenas observar ou assustar. Ela parecia se alimentar de algo invisível, deixando um vazio difícil de preencher. Segundo os relatos, existem sombras que não chegam com violência, nem com ameaças claras. Elas chegam em silêncio, levam algo que você nem sabia que podia perder e vão embora, deixando apenas a certeza inquietante de que nem tudo que nos compõe permanece conosco para sempre.